Há 70 anos, criando produtos e soluções por você. Bradesco oferece Jornal Nacional. O da Globo. Oferecimento Itaú Personalité. Descubra uma experiência que é perfeita para você. Jornal do SBT. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Jornal da Record. Oferecimento Caixa. Poupe na Caixa você também. Jornal das 10. Apoio HSBC Gestão de Patrimônio para um futuro com mais opções. Parece brincadeira, né? Os bancos. Não bastassem as absurdas tarifas cobradas a todo e qualquer mínimo serviço, agora se sentem à vontade também para o enriquecimento ilícito. Não dá para acreditar. Só o Bradesco, que vale mais de 100 bilhões de reais e que no primeiro trimestre deste ano lucrou, eu disse, lucrou 1,7 bilhões, teve a coragem de lesar milhares de clientes com argumento de... Jornal da Cultura. Apoio Bradesco Prime. Viver é Prime. A segunda razão, vocês serão vítimas crescentes, mas a UERJ já é uma vítima colapsada. Você tem o Estado do Rio Grande do Sul, já é uma vítima colapsada. O Estado do Rio de Janeiro, doidamente, é uma vítima colapsada. Minas Gerais é uma vítima colapsada. 17 estados brasileiros são vítimas colapsadas. A segunda razão é que há um colapso nas finanças públicas brasileiras. Se nós olharmos para o que interessa, que é o motor do desenvolvimento, que é o investimento, nós temos orçados para o ano de 2017 1,6% do PIB apenas. Orçados. A União Federal planeja investir, eu desconfio que não investirá, 0,4% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, o general Geisel, o único presidente da ditadura, investia 2,5% do PIB. 2,5% do PIB a União Federal investia. Ali com o Lula nós chegamos a investir 1,70%, 1,7% do PIB. Esse ano está orçado, e é muito provável que não se cumprirá, 0,4% do PIB da União Federal. O que resta de orçamento de estados e municípios, todos juntos, não chega a 1,2%. Vou arredondar, dá 1,6% do PIB, o orçado de investimento. Só para vocês terem uma ideia, se isso é muito pouco ou mais ou menos, ou exíguo como eu sustento que é, nós vamos pagar quase 11% de juros para servir a dívida. 11% do PIB de juros para servir a dívida pública. Para, via mediação do Estado e do sistema financeiro, servar o bolso de 10 mil famílias do baronato brasileiro, que é onde está o Buzides, onde está o ponto nevrálgico, razão pela qual qualquer palavra minha vira logo um bocão, um cara que não controla as palavras, que é um pavio curto e tal. Não é por uma palavra ou outra, eu falo de 5 horas por dia, como falarei hoje aqui no Rio de Janeiro, 5, 6 horas por dia, escapa uma palavra politicamente incorreta. Não é. As palavras que eles querem satanizar são essas que eu falo de sangue frio. Gelado na veia, contando aqui os números e tal. Isso é verdade ou não é verdade? E é curioso que me chamam para os painéis, eu vivo desafiando alguém para dizer, senta aqui um banqueiro para me explicar por que a taxa de juros brasileira tem que ser 11,25% de inflação projetada inferior a 3,5%. Não há nenhuma explicação, nenhuma, absolutamente nenhuma, a não ser uma perversa e criminosa e brutal transferência de renda de quem trabalha e produz para o setor rentista que, infelizmente, hegemonizou completa e formalmente o poder brasileiro. E, especialmente, a grande mídia, que embala hoje esse discurso moralista, que nos excita, porque nós estamos zangados com tudo que estamos vendo, e isso, o que na verdade consegue é transformar tudo num grande pardieiro, em que não escapa ninguém, é tudo ladrão, e aí você desmoraliza a política, que é a única ferramenta de desestabilizar o status quo ante. A única ferramenta de quebrar essa brincadeira é a política. E eles estão transformando a política numa linguagem a que o jovem tem para crescente nojo. Mas isso é, leiam Brecht, uma atitude de analfabeto político.
A má gestão dos nossos recursos naturais, como a entrega do pré-sal para as multinacionais e a má exploração do nióbio. Tem solução? No caso do nióbio, é verdade ou lenda que somente ele seria capaz de nos dar lastro financeiro? O Daniel Souza Santos. Eu já fui lá nessa mina de nióbio, porque tem essa lenda, quem falava nisso era o finado Enés, que foi meu colega deputado, era um cara muito interessante, agora o Bolsonaro excita as pessoas com isso. Repare bem, o Brasil tem 98% das reservas conhecidas no mundo de nióbio. E quem comercializa isso, basicamente, é o Canadá. Aí, vamos dizer, e o mundo é assim. Vamos lá, a África do Sul tem 60% das reservas de diamante do mundo. Quem comercializa isso é a Antuérpia. Porque uma coisa é produzir, outra coisa é dominar os canais de comercialização. Tem a ver com capital, tem a ver com pagar o minerador, e antecipar o pagamento ao minerador, etc, etc, etc. Então, evidentemente, pode acontecer que o nióbio esteja sendo subfaturado, e porque essas minas foram privatizadas. O dono dessa mina mais relevante, que fica em Araxá, tem até uma árvore lá que eu plantei, eles fazem isso com os visitantes, é a família do Banco Unibanco, dos Moreira Salles. Então, é possível, embora não queira ser injusto, é possível que eles estejam vendendo por um preço oficialmente baixo e a diferença esteja sendo hospedada em offshore lá fora. Isto será examinado. Mas, em nenhuma circunstância, esta reserva mineral tem relevância estratégica para esses números que nós estamos considerando aqui. O petróleo tem. O petróleo tem. Por isso que eu já anunciei, aí falando agora como possível candidato, que se eu for eleito, todos os campos de petróleo que forem entregues durante a constância do golpe, a partir da revogação da lei de partilha, serão expropriados de volta para a sociedade brasileira, com as devidas indenizações, porque eu sou homem do direito. Mas não podem dizer, eu vou fazer do meu jeito porque eu sou o herói. Né? Então, o Ministério Público, rigorosamente, não devia ter espaço para os dalanhóis. Não deveria ter espaço. Para o eu, o herói do eu e eu sozinho. Forças-tarefas entre Ministério Público, polícia e com o envolvimento do juiz são inconstitucionais. Agora, se eu crio 3 atores mancomunados numa chamada força-tarefa, juiz, Ministério Público e polícia, quem vai controlar o quê? Onde é que o investigado vai se queixar? Né? Ele está entregue, simplesmente é entregue ao arbítrio, porque não tem quem acolha qualquer tipo de reclamação dele. Então, isso faz com que se frustre completamente o acesso à justiça. E por isso mesmo é inconstitucional, porque nenhuma lesão de direito poderá de ser considerada pelo Poder Judiciário. Né? E aqui nós temos um problema, nós vemos isso hoje. Quando o senhor Moro cria algum problema, o próprio TRF é o primeiro a dar razão para ele, inclusive o presidente do TRF4, né? Chegou a dar razão ao Moro, dizendo claramente que nem leu a decisão, mas já deu razão. Disse, não, está certíssima a sentença do Moro. O senhor leu a sentença? Não, não li não, mas ele está certo. Quer dizer, já se vê claramente uma postura de parte pri, não é? Ou seja, isso faz o quê? Isso frustra o acesso à justiça. E claro que com a mediatização dessa atuação, o que acontece? Até as instâncias superiores se amedrontam, né? Porque o que o judiciário tem de mais precioso é sua aura, né? Sua aura diferenciada de serem vestais. E no momento que a imprensa expõe e eles vão contra essa opinião pública, eles têm um problema sério de imagem, né? Então isso faz com que nesse contexto, delações premiadas passam a ser um instrumento político.
extremamente politizado. Afora, como disse o doutor Alexandre, que a gente não sabe ao certo como essa negociação foi feita. Porque tudo isso é mantido em sigilo, a gente sabe o resultado. Está ali o depoimento. Mas como é que você obteve esse depoimento? Quais foram as tratativas? Né? Nós tivemos alguns dias atrás, aliás, alguns meses atrás, a situação de um procurador da República, que aliás já esteve aqui, doutor Ângelo Goulart, não é isso? O que o doutor Ângelo Goulart fez? Doutor Ângelo Goulart estava presente, a pedido do próprio colega, numa reunião com os diretores da Eldorado, né? Em que ele estavam tratando, os diretores da Eldorado foram se queixar ao Ministério Público, pedindo arrego, porque com o congelamento dos bens da empresa, eles estavam sem, inclusive, poder pagar a folha de pagamento. E o colega que estava tratando ali com a Eldorado dizia: quanto é que vocês querem que eu libere para vocês falarem? Isso tem um nome. Isso é um achaque. Né? Aí, doutor Ângelo, presenciando aquela cena, saiu, se afastou, ligou o celular dele, voltou e gravou a reunião. Gravou a reunião e entregou a gravação ao advogado da empresa. Ora bolas, não tem nenhuma quebra de sigilo nisso. O que está errado é o Ministério Público tratar conspirativamente essas reuniões. Porque o que o doutor Ângelo fez foi garantir um direito ao advogado que deveria estar presente nessa reunião com seus clientes e não estava. Então, era direito do advogado saber o que tinha sido tratado naquela reunião. E, curiosamente, até hoje, essa gravação não surgiu ainda. Porque eu tenho certeza que essa gravação que está no celular do doutor Ângelo, né, ela deve conter coisas muito desagradáveis para quem estava fazendo essa tratativa com a Eldorado. Né? Precisamente esse tipo de achaque. Quanto é que vocês querem que eu libere para vocês falarem? Então é assim que o Ministério Público trabalha? O Ministério Público não pode se transformar em moleque. Né? Não é por aí que deve se criar um ambiente favorável a uma delação. Né? E por isso, deputado Marum, eu acho importantíssimo que, antes de mais nada, se determine que todos os protocolos, todos os protocolos, sejam gravados por mídia, ou seja, devidamente filmados, todas as negociações. Ninguém pode falar com o Ministério Público sem que esteja gravado e que isso aqui esteja nos autos. Né? E sujeito, claro, sempre à revisão judicial, sempre ao controle jurisdicional, porque a palavra final em qualquer acordo deve ser do juiz, ou seja, o Ministério Público prepara a negociação, mas quem deve bater o martelo da negociação é o juiz. Por isso seria interessante até mesmo que essas delações, quando as houvesse, fossem repetidas na frente do juiz, na presença do advogado. Precisamente para evitar esse tipo de situação que nós já vimos. Não precisa, como no caso da Meire Posa, não é isso? Ah, não precisa trazer seu advogado, não. Melhor que você venha aqui sem o seu advogado. Então é um absurdo. Até esse tipo de recomendação, isso aí não foi no Ministério Público, isso aqui foi na Polícia Federal. Disseram para ela não ir com o advogado fazer, porque senão isso aqui pioraria as coisas. Olha em que pé nós chegamos. Né? Então, essa atuação conspirativa do Ministério Público e da polícia é que precisa ser coibida, porque isso acaba ferindo a própria imagem do órgão, da instituição. Né? É isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado.